Olá, amigos do Brasil. Eu sou o Dr. Anthony Wong. Eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1972. Portanto, eu tenho quase 48 anos de medicina ativa. Enfrentei outras epidemias. Você lembra da epidemia de meningite da década de 70? Eu era um jovem médico então. E muitos outros depois disso. Mas agora vamos falar de coronavírus. Como sabe, o coronavírus começou na cidade de Wuhan, uma cidade de 10 milhões de habitantes, semelhante à cidade de São Paulo, na província Hubei, que tem 60 milhões de pessoas, também um pouquinho maior de população que é o estado de São Paulo. Esses números são impressionantes, não é verdade? Vamos fazer um pouquinho de aritmética. Se 81 mil casos ocorreram no estado, na província, que tem 60 milhões de habitantes, e o que aconteceu com os outros 59 milhões 928 mil pessoas que não foram afetadas? Estão percebendo a dimensão do problema? Agora, isso já transpassou as fronteiras, foi passar para a Europa, que era o epicentro, e provavelmente o próximo epicentro será os Estados Unidos. Mas será que ele precisa de tantos problemas, tantos cuidados assim? Vamos mostrar algumas coisas, alguns dados para vocês, tá certo? Um trabalho recentemente publicado em 21 de março, portanto, há 4 dias atrás, pelo NOIS da PUC, Rio de Janeiro, Núcleo de Informações sobre Saúde, mostra o seguinte. Pegando os dados no Brasil, a partir do dia 15 de março, certo? E aí, fazendo uma projeção pelos números, nós vemos que os números reais que está em preto está abaixo do nível considerado otimista. E são dados reais, certo? Primeira projeção. E a mesma coisa acontece com o estado de São Paulo. Os números reais estão abaixo, muito abaixo das projeções otimistas. Muito mais abaixo das projeções pessimistas. E não seja diferente do Rio de Janeiro. Tá certo? Muito bem. Agora, projetando isso, comparando isso com os dados internacionais, nos primeiros 9 dias, a partir do 50º caso, é assim que se faz em estatística, nós vemos o Brasil aqui pontilhado comparado com os outros países. Outros países têm uma subida exponencial, enquanto o Brasil tem uma subida praticamente reta, subindo, mas praticamente reta. Tá certo? E através dessa projeção, desses dados, fizemos uma projeção para o Brasil. Esse projeção do Brasil está aqui, tá certo? Então nós vemos uma projeção pessimista, mediana e otimista. Ontem nós tivemos 2.201 casos, ou seja, se você ver o que está aqui, 2.046, ou seja, nós estamos realmente na projeção, certo? Mediana. E que acontece rapidamente para São Paulo e também para Rio de Janeiro. Tá claro? Muito bem. Mas por que isso? As nossas projeções diferentes das projeções pessimistas de alguns epidemiologistas brasileiros. Muito simples. Desde 1985, sabia que a família coronavírus detesta o calor. Eles não conseguem, certo, transmitir-se bem e proliferar nas épocas de temperaturas acima de 22 graus. E que eles multiplicam rapidamente a temperaturas baixas abaixo de 12 graus centígrados. Os números da Europa são justamente agora no inverno, onde essa temperatura é essa. Isso foi confirmado ontem por um trabalho publicado no MIT, prestigioso ensino, certo? Dizendo que clima quente freia a transmissão. Não bloqueia a transmissão, mas freia. Isso mostra por que o estado do Norte-Nordeste tem tão poucos casos e também, obviamente, muito mais na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a densidade populacional é muito maior. Mas outra coisa muito importante. Um estudo em Wuhan de mais de 600 crianças mostrou que coronavírus não era causa importante do quadro resfriado. Feito em janeiro, mostrou que 12% das crianças com quadro gripal era por influenza A e B. E apenas 1,6% testaram positivos para coronavírus. Ou seja, 8 vezes menos. Isso explica por que nós não temos tantos casos de coronavírus como se apregoa, porque nós não temos isso aqui. Está produzido esse trabalho.
Então Thomas Friedman, que nós sabemos que é um prêmio Nobel de Economia, também começou a pesquisar isso. Entrevistou 3 renomados cientistas americanos. Um deles é o John Ioannidis, da Universidade de Stanford, e que disse o seguinte: se essas taxas forem verdadeiras, paralisar todo o mundo todo com implicações financeiras e sociais potencialmente tremendas pode ser totalmente irracional. É como um elefante sendo atacado por um gato doméstico, frustrado e tentando fugir do gato, o elefante acidentalmente pula do penhasco e morre. Ele disse a mesma coisa, baseado no estudo feito, isso que a projeção de coronavírus era 0,125%, ou seja, 200% menos do que as projeções atuais. Ele também, Friedman também entrevistou o professor Simon Wolf, da Universidade de Virgínia, professor emérito, que diz o seguinte: o lockdown pode ser necessário para conter a transmissão comunitária, mas pode prejudicar a saúde de outras formas, custando vidas. Ele disse também que imagine o estresse e a doença mental que virá, e já está vindo, de termos fechado a economia, gerando desemprego em massa. Wolff também diz que a renda é uma das variáveis mais fortes a afetar a saúde e a longevidade. Os pobres e os idosos, que já sofrem gerações com taxas de mortalidade mais altas, serão os mais prejudicados e provavelmente os que receberão menos ajuda. E por fim, ele entrevistou o professor David Katz, da Universidade de Yale, médico de medicina preventiva, que diz o seguinte: em qualquer epidemia há 3 objetivos: salvar tantas vidas quanto possível, garantindo que o sistema de saúde não entre em colapso, e também garantir que no processo dos 2 primeiros objetivos não destruamos nossas economias e como resultado ainda mais vidas. Ele propôs o seguinte: em vez dessa estratégia de interdição horizontal como apregoado no governo do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que na realidade estamos a encarar como um ato cirúrgico, ou seja, uma intervenção vertical. Uma intervenção vertical ou cirúrgica focaria em proteger e isolar os que correm maior risco de morrer ou sofrer danos a longo prazo, isto é, os idosos, pessoas com doenças crônicas e com baixa imunidade, e tratar o resto da sociedade basicamente da mesma forma que sempre lidamos com familiares como a gripe. Esses dados foram mais ou menos projetados a partir da experiência do Diamond Princess, aquele navio atracado em Tóquio por 15 dias. Foram 3.500 passageiros e tripulantes, certo? Dos quais apenas 712 testaram positivo para coronavírus. Desses, apenas 350 tiveram doença leve e 7 faleceram. Ora, se você pegar 7 falecidos, 712 testes positivos, nós temos então 1% de mortalidade. Mas mais importante são as outras. Metade das pessoas que testaram positivo tinham doença, outra metade eram sintomáticos. Mas mais importante, e nos outros 3.500 tripulantes, eles não tiveram doença nenhuma. Ela é contagiosa? Sim, sem dúvida, mas não tanto. Um estudo feito pela Universidade de Harvard, na semana passada, uma discussão acadêmica, disse que um deles falava o seguinte: o isolamento, a quarentena, funciona em caso de epidemia, mas não para doenças com alta contagiosidade como o coronavírus. Porque com esse alto taxa de contágio, quando se institui o fechamento, a quarentena, uma boa parte da população já foi exposta e não faz sentido nenhum você fechar. Isso foi demonstrado claramente em Hubei, certo? De 80 mil, de uma população de 60 milhões, apenas 80 mil, e agora estão levantando bloqueio, e quer dizer, eles estão cientes que o resto da população está imune, e é verdade. Um estudo mostrou, para cada pessoa testada positivo, certo? Mais que o dobro deles tinham anticorpos e nem jamais apresentavam sintomas. Então, esse imunidade em rebanho faz sentido em qualquer doença infecciosa. Ainda mais numa doença como o coronavírus Covid-19, cujos sintomas para a maioria da população é leve. 90% não tem nada mais de como resfriado. 10% vão sofrer.
Infelizmente, são os mais idosos. Então, como propôs o professor Katz, em vez de fechar toda a população, prejudicando a nossa saúde mental e financeira, nós devemos cuidar sim da população de mais risco, os idosos, os com doenças crônicas e as pessoas com imunodepressão. Esses precisam da nossa atenção. Então vamos focar todo esse dinheiro para isso. Vamos só chamar outra atenção. Morreram 41 pessoas, lamentavelmente. Você sabe que no Brasil morrem 120 pessoas por dia de acidente de trânsito? Que o dengue mata mais de 50 pessoas por dia? São doenças situações muito mais presentes, muito mais diárias no coronavírus, com sequelas muito mais graves. Além de 120 mortes, nós temos 500 mil pessoas que têm danos irreparáveis devido a acidentes de trânsito. Eles merecem tanto ou mais atenção, porque é nosso dia a dia, tá certo? São doenças incuráveis, lesões acidentais são incuráveis. Coronavírus, depois de 3, 4 dias, na grande maioria das pessoas, vai estar sem sintomas. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós fazemos uma política diferente. Vamos deixar as pessoas trabalharem. Aliás, esse calor maravilhoso que nós temos esses dias, na realidade, é propício a não transmitir doenças. Estudo na Alemanha, onde está em diminuição, mostrou o seguinte: as pessoas confinadas tendem a aumentar a taxa de distribuição, aumento de infecção do coronavírus. Certo? Então, por quê? Porque uma pessoa está sendo contaminada, mas não infectada, ele leva para casa, está tudo fechado, e as outras 4 pessoas, 5 pessoas que não estavam contaminadas vão pegar porque estão num espaço fechado. No espaço aberto, não. Então, não faz o menor sentido fechar lojas, fechar escolas. O que nós devemos fazer é tomar atitudes preventivas. Entra na escola, aumenta o espaço, distanciamento das pessoas, ou seja, distanciamento social, mas não isolamento. Isolamento de qualquer pessoa, mormente, mais ainda dos velhos e idosos, é mais propício para doenças mentais e, aliás, fazer com que eles sofram de outras doenças, certo? Que podem prejudicá-los demais. Peço, aliás, suplico aos governantes desse país que tomem pé da verdadeira dimensão dessa doença. Ele não é tão grave como vocês estão pensando. As medidas que vocês tomaram de quarentena, de confinamento, tão drástica, tão draconiana, dará prejuízo muito maior, não apenas à economia, isso talvez será recuperado, mas principalmente a saúde das pessoas e principalmente a saúde dos idosos, que nós não podemos, certo, ter acesso às coisas básicas. Fechar as escolas, fechar lojas, não faz sentido. Faz isolamento social, mantenha as pessoas, ensine as pessoas a conviver, mas a uma distância segura, 2 metros. Tem no restaurante, coloca mesa sim, mesa não. Está na escola, aumenta a distância e assim por diante. As filas, peçam para as pessoas ficarem um pouquinho distantes. É educação e não medidas draconianas, policialescos, que prejudicam todos, financeiramente, mentalmente e principalmente na aquisição de doenças. Uma máxima em medicina diz que veneno e remédio diferem quanto à dose. Se é um remédio que dá uma dose muito alta, você acaba prejudicando, intoxicando ou até matando o paciente. Uma dificuldade no tratamento de tumores é que você tem que dar a dose do remédio para matar o tumor, mas não matar o paciente. Prudência e moderação são muito importantes nessa pandemia. Senhores dirigentes, a dose de remédio aqui está excessiva. Você poderá matar a população. Então, solicito a vocês a ter a posição de não levar ainda mais pânico à população. Você lembra que pânico e medo mata até 10 vezes mais que o agente causal. Então, esse é o momento de você tranquilizar a população, colocar a situação na realidade como ela merece e cada vez mais
para que a nossa população possa recuperar disso com saúde e segurança.